viva para construir. Estou falando a um coração que vive para construir. O mundo se especializou em destruir. Deus é aquele que reconstrói, constrói, edifica. Em Jesus Cristo fomos chamados para a construção e a edificação. Graças a Deus por isto. E onde o mundo destruiu, Deus há de colocar algo novo a partir de Jesus Cristo. O livro de Neemias no Velho Testamento é sobre esta construção de Deus, da obra de Deus em nossas vidas. O livro de Neemias no Velho Testamento é o livro da construção. Vamos lembrar sobre o pano de fundo, o cenário que envolve o livro de Neemias e então este personagem do livro chamado Neemias. Temos pensado neste livro de Neemias com este título, Viva para Construir. Vamos continuar pensando nesta noite. E o cenário de Neemias é rapidamente o seguinte: lá está o povo de Judá no Velho Testamento. O povo de Israel, 10 séculos antes de Cristo, foi dividido em 2 reinos. O reino do norte foi assimilado em 722 pela Síria, ou foi destruído e exilado. Permaneceu o reino do sul. E o reino do sul continuou também nos caminhos longe do Senhor, como o reino do norte. E como Deus havia dito, a correção veio através do rei Nabucodonosor, do grande império da Babilônia, que em 587 destrói Judá, Jerusalém, e leva milhares cativos. Os cidadãos mais promissores da terra são levados para a Babilônia como cativos. Mas Deus disse que no tempo certo e no arrependimento e correção do povo haveria restauração. E Deus move então reinos e reis. Em 539, o rei Ciro da Pérsia domina a Babilônia e se torna o grande império da região. E ele tem então a sua política diferente com relação aos povos dominados, e ele permite que os povos, os cativos, retornem às suas terras, inclusive voltem a adorar os seus deuses. E o mesmo acontece com o rei, com Israel, no povo de Judá, e então começam a voltar em levas. O livro de Esdras é um livro sobre o início desta volta, primeira volta, a liderança de Zorobabel, reconstrói o templo em 536, mas muitos ainda estão lá na Babilônia. E entre eles está Neemias, mas Neemias está no bem bom. Ele é copeiro do rei, isto é, ele trabalha no palácio e ele é um ajudante de ordens, de confiança do rei, do imperador. E agora já não é mais Ciro, é um sucessor. Depois de alguns chega este, Artaxerxes I, e Neemias trabalha para ele. Tem acesso ao rei, homem de confiança. Neemias foi escolhido para aquela posição porque era um homem muito capacitado, refinado. E Neemias ouve falar, através de uns visitantes que vieram de Jerusalém, que a situação de Jerusalém, não obstante o retorno de muitos à reconstrução, ainda estava numa situação muito triste. Havia muito a ser feito, inclusive as muralhas estavam destruídas. Neemias narra no primeiro capítulo deste livro, Neemias se entristeceu profundamente e aquilo pesou no seu coração. Ele ora a Deus e pede uma forma de liderar uma reconstrução. E ele aborda o rei no dia certo, na hora certa, e Deus mexe com o coração do rei. E o rei permite que ele vá a Jerusalém como um governador e líder daquela reconstrução e dá a ele recursos, envia com ele uma caravana oficial. Então Neemias chega a Jerusalém para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Neemias, então, é o homem da reconstrução ou da construção. Nosso texto hoje está no capítulo 6. Vamos ler no capítulo 6, começando com o verso 15. E vamos até o verso 3 no capítulo 7. Neemias 6, verso 15. É o início da nossa leitura. Mas um verso deste livro que revela a tônica, o tema deste livro, a mensagem, é o verso 3 desse capítulo 6. Neemias teve muita oposição e tramaram diversas formas contra ele, tentando interromper aquela obra. E coisas difíceis e terríveis aconteceram nas tramas.
E dos momentos, uma das táticas foi convidá-lo para um encontro, uma reunião. Era uma forma de tirá-lo de Jerusalém, tirá-lo da obra, ir para um lugar distante, marcar um encontro num lugar distante e possivelmente atentar contra a vida dele. Mas quando a comissão chega ali dos inimigos, convidando, propondo essa reunião, Neemias está envolvido na obra, está lá em cima na muralha, porque ele não só liderou, mas ele também colocou a mão na massa. E ele responde da seguinte forma, então, para aquela comissão: estou executando um grande projeto e por isso não posso descer. Não disse não quero reunir com vocês. De forma muito hábil, ele responde: estou executando um grande projeto e não posso descer. Deus está fazendo aqui uma grande obra, não posso interromper. Não há nada que seja mais importante, reunião nenhuma, atividade nenhuma. A obra, me dedicar à obra de Deus, fazer a obra de Deus é, em primeiro lugar, é o que tem de mais importante. E não há lugar para distração, nem para me expor perigos. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, meu irmão, é em Cristo, minha irmã. Então, é um grande projeto e que nada o faça parar e descer. Que Deus leve em frente de forma não hesitante no seu coração e esta obra continue na sua vida, na sua casa, na igreja do Senhor. Vamos ao texto desta noite então. Palavra do Senhor que fala ao seu coração, vai ao encontro da sua vida nesse momento. Deus preparou esse momento e Ele há de abençoá-lo, que o seu coração se abra então para a palavra agora. Diz assim o texto: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Nós temos um prédio novo aqui na propriedade da igreja. E sabe, nós ainda nem concluímos completamente aquele edifício. Há ainda algumas coisas que precisamos fazer. E já foi preciso fazer manutenção, conservação de algumas coisas que já terminamos naquele prédio. A obra parece pronta, mas envolve ainda coisas que precisam ser feitas. Realizamos, mas isto não quer dizer que não há mais o que fazer ou que não haverá necessidade de mais nenhum esforço ou cuidado.
Isto é verdade com relação a um prédio assim. Mas é verdade também em relação à obra de Deus em nossas vidas. Deus está trabalhando em nossas vidas. E Deus nos leva a realizações. Há momentos quando nós concluímos algo, uma obra. Mas isto não quer dizer, precisamos lembrar, que então o nosso trabalho terminou e que não há mais nada a ser feito. Pelo contrário, a obra realizada cria a necessidade de um outro tipo de trabalho, esforço e cuidado. Se nós vamos ver e colher as bênçãos do Senhor em nossas vidas, precisamos atentar para o fato que quando nós atingimos uma etapa, para o fato que quando nós realizamos algo, conseguimos realizar algo, quando nós conquistamos algo, quando nós marcamos uma etapa, isto não quer dizer que agora é a hora de parar, descansar e cruzar os braços. Não, a obra e o cuidado continuam, mesmo que uma dada realização tenha sido conquistada ou atingida. Esta experiência de Neemias aqui, e aqui nesta noite nós aprendemos com Neemias. Aprendemos com Neemias sobre como conduzirmos nas realizações que Deus traz às nossas vidas ou permite às nossas vidas. É preciso administrar as realizações. As realizações traz a nós o dever, o trabalho de administração. Neemias é um homem preocupado com a obra de Deus. Ele deixa a condição privilegiada que tinha na capital do império para ir para uma província que estava em situação terrível. Por quê? Porque Neemias quer participar e ver a obra de Deus avançando. Israel é a grande obra de Deus. Deus começa essa obra no Gênesis com Abraão, porque Deus tinha prometido a redenção, o reencontro dele com o ser humano, o resgatar o ser humano dos seus caminhos longe dele, caminhos de destruição. E então, através de Abraão, Deus estabelece a nação de Israel. E da nação de Israel vem a promessa do Messias, que vai então desembocar em Jesus Cristo. Mas há este momento quando parece que o povo de Deus vai desaparecer, então esta obra seria interrompida. Porque não somente o reino do norte, mas o reino do sul, dominado pela Babilônia, exilado, a terra é arrasada pela Babilônia. Então parece que a obra redentiva de Deus na humanidade vai ser interrompida. Nunca veríamos Jesus Cristo. Mas agora é a hora da restauração, e Neemias sabe disto, e ele volta a Jerusalém para a reconstrução dos muros. Não porque ele quer simplesmente construir muros, o que ele quer é reconstruir a comunidade de Jerusalém, que tinha um lugar no Velho Testamento, no plano ali da redenção de Deus, muito importante. Lá estava dentro de Jerusalém o templo. E a reconstrução então das muralhas é apenas uma instrumentalidade, porque a finalidade, o objetivo é a reconstrução da comunidade de Deus, o povo de Israel, Jerusalém. E isto então é o que está na mente de Neemias. E nós vamos ver que depois das muralhas prontas, mais à frente neste livro, ele começa a trabalhar aí o povo, porque não adianta ter muros se dentro do muro não tem uma comunidade de Deus. E ele começa então a trazer o povo a ver a palavra de Deus e a atentar para a palavra de Deus. Neemias então é este homem que quer ver a obra de Deus sendo feita na vida das pessoas e no mundo. E Deus também nos chama para não somente sermos reconstruídos pelo Senhor, mas sermos participantes nessa obra de Deus, não somente nós, mas em nossas famílias, nossas casas, na igreja e onde pudermos tocar a sociedade. Mas lembre-se, nesse processo de construção, vamos atingir etapas e realizações. E o perigo é acharmos que então tudo está pronto e feito, é hora de cruzar os braços. Não! As realizações exigem administração. Neemias sabia disto. Neemias nos mostra como fazer isto. Administre então as suas realizações. Sonhei tanto com a profissão, finalmente Deus me deu. Terminei o meu curso, meu treinamento, consegui meu primeiro emprego. Pronto!
Orei tanto, pedi tanto a Deus que abrisse portas, que me desse forças, me desse as notas, e agora consegui. O grande perigo é descuidar. Agora é preciso administrar essa realização de Deus na sua vida. Eu queria tanto me casar, orei pelo casamento, pedi a Deus uma noiva, um noivo, finalmente deu certo, casei, pronto, agora vou cruzar. Não, agora é preciso administrar a realização que Deus deu à sua vida. Eu estava no mundo, perdido, longe de Deus, estava sem paz, sem alegria, e finalmente um dia, Cristo chegou à minha vida, Deus enviou a mensagem através de alguém, de alguma forma, e Cristo chegou à minha vida. Como eu quero andar com o Senhor, entreguei minha vida a Ele, e inclusive em obediência fui ao batismo, quero fazer parte da igreja de Jesus Cristo, me batizei, pronto, realização total. Agora vou cruzar os braços e parar por aí. Não, agora há muito mais a ser feito, é preciso administrar essa conquista, essa realização. E daí por diante, administre. Verifique que a obra evidencia a direção de Deus naquilo que está acontecendo na sua vida. Quando os inimigos de Neemias e daquela obra viram as muralhas concluídas em 52 dias, diz a narrativa aqui, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Os inimigos, governadores das regiões adjacentes, não queriam a reconstrução, não queriam Jerusalém forte e reconstruída, possivelmente por interesses econômicos. Medo da competição, de agora uma comunidade nova e forte ali. Entre os que lideravam essas oposições estavam dois governadores ali, um era Sebaias e o outro era Tobias. Mas quando eles viram a obra concluída, eles perceberam o quê? Aqueles opositores que tentaram de tantas formas interromper a obra. No fim, o que ficou evidente, patente para eles? Que aquela obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Meu irmão, as realizações da sua vida evidenciam isto para quem está na sua volta. Ou não. Essas conquistas que chegam à sua vida é para o mundo, para os seus parentes, para os seus amigos, uma evidência da presença de Deus na sua vida. O seu caminho, a sua forma de realizar evidencia isto, ou você realiza como o mundo realiza. Quando a conquista chega, a realização chega, mesmo na questão espiritual, como o batismo, se tornar membro da igreja, evidencia a presença de Deus ali. A atitude de Neemias revelava a dependência de Deus. Neemias, grande líder, veio com cartas do grande imperador, Império Persa, veio com autoridade. Mas o que ficou evidente? Quão poderoso é esse Neemias da política lá do império. Não. O que ficou evidente é o quê? Neemias é um grande líder, ele organiza, com ele nada fica fora do lugar, tudo vai em frente. Não. Ficou evidente que esta obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Que o matrimônio, que a vida familiar para os vizinhos, na sua casa, que a sua vida na igreja, para os irmãos da igreja, tudo evidencia a direção de Deus, e não o seu ego, o seu orgulho ou caminhos mundanos. E às vezes acontece isso até dentro da igreja. O testemunho era evidente aos que eram ou que estavam fora. Não havia dúvida. Eles podiam não gostar, mas não podiam discutir que Neemias andava com Deus e era Deus agindo na vida dele. E aí diz o texto que eles ficaram atemorizados e com orgulho ferido, porque eles haviam dito que aquilo lá não ia prosperar, e eles fizeram aquelas despeitas, eles foram irônicos, sarcásticos, tramaram, espalharam boatos, ficaram ressentidos quando viram a obra pronta.
Ficaram com orgulho ferido e até atemorizados, diz o texto, porque viram que Deus estava naquela obra. Veja só, no povo de fora, no povo que não está comprometido com a obra de Deus, neste povo que não estava comprometido com a obra de Deus, se houve ressentimento, se o ressentimento chegou a eles, era por causa do quê? Não era por causa do mau testemunho de Neemias. Neemias tramou, fez tramóias, trapaceou, usou de subterfúgios mundanos, mentiu, enganou. Não. Eles ficaram ressentidos por quê? Porque havia retidão na vida de Neemias. Eles ficaram ressentidos quando ficou patente que o caminho era reto, o caminho de Neemias e da obra era reto e era fiel à vontade de Deus. Se algum dia o mundo ficar chateado e bravo com você, meu irmão, se um dia o mundo ficar desapontado com você, que seja não porque você falhou como servo da obra de Deus, mas que se o mundo algum dia ficar contrariado com você, seja porque ficou evidente a eles que Deus está fazendo a obra na sua vida. Verifique que a obra evidencie Deus. Evidenciou Deus na conclusão. Por quê? Porque a construção, o buscar dessa realização foi com Deus. Nós não vamos evidenciar Deus na realização, quando atingimos a realização, se o processo de chegar a ela não foi na dependência do Senhor, não foi infidelidade ao Senhor. É preciso andar com o Senhor sempre, e então o processo evidencia Deus em nossas vidas, a nossa dependência dEle, nossa fidelidade a Ele. E aí, quando a obra for concluída, fica patente para todo mundo, Deus está com ele, Deus fez isso na vida dele. Verifique então que a obra evidencie Deus, administre as realizações. E lembre-se que o desafio continua. Realizou 52 dias, tempo recorde. Neemias trabalhou de forma tremenda ali com o povo. A sua liderança foi algo muito capaz. 52 dias terminam. E agora então, faremos uma festa? Sim, festa foi feita, mas depois da festa, cada um de nós haverá de comprar uma rede e deitar para sempre nela. Quem sabe uma rede espiritual. Lembre-se que o desafio continua, a realização que Deus traz à sua vida. Me tornei membro da igreja. É o fim, completei. Não, este é o início. É uma realização, mas agora há aquilo que precisa ser feito, realizado, depois disto, em cima disto, e a manutenção disto, para não se perder a realização conquistada. Assim é com o matrimônio, assim é com o nascimento dos filhos. Eu queria tanto ter um filho, é um sonho meu ter filho. Nasceu o filho, que alegria. E agora? Bem, eu orei muito a Deus para ter um filho, mas depois que meu filho nasceu, sabe? Pronto, não precisa de orar mais tanto. E sabe, até não estou em muita igreja, porque a criança dá um pouquinho de trabalho e tal. Aí é que a realização pede mais ainda. Oração pelos filhos, oração com os filhos, colocá-los na igreja do Senhor. Matrimônio é a mesma coisa. Bem, Neemias fala do que acontecia durante a construção e acontecia no término, na realização. Mandavam cartas. Gente ali de Jerusalém, gente influente, mandavam cartas para Tobias, esse inimigo. Tobias tinha ligações. Antes de Neemias chegar ali, ele havia feito relacionamentos dentro da sociedade em Jerusalém. Possivelmente interesses econômicos estavam envolvidos e casamentos aconteceram. Mandavam cartas para ele. Gente que estava ali ao lado de Neemias, vendo a obra sendo feita, e pelas costas de Neemias provavelmente mandavam cartas ao
Tobias, que queria ver aquilo tudo parando. Diz Neemias que até ousavam elogiá-lo na presença dele. Como é difícil, você está fazendo a obra de Deus e às vezes tem em volta pessoas que não se posicionam, pessoas que estão ao nosso lado e parecem estar conosco, mas não estão. Num dado tempo se revelam como traiçoeiros. Isso acontece na obra de Deus. E diz ele que eles inclusive contavam a Tobias o que ele dizia, diz o texto. Iam contar-lhe o que eu dizia. Se transformavam em informantes falsos. E Tobias, diz ele, escrevia cartas para me intimidar. Meu irmão, administre as realizações. Não durma em cima delas, porque o inimigo não vai ficar quieto porque você atingiu uma dada quilometragem. O inimigo vai continuar trabalhando contra ou tentando atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Você atingiu uma realização, seja lá qual for na sua vida. Não é hora de tirar férias ou aposentar. É hora de continuar administrando com cuidado, porque o desafio continua. E Neemias, ao ver os muros prontos, as portas no lugar, diz ele, e colocou guardas nas muralhas. E deu ordens sobre a hora de abrir e fechar, para que as portas não ficassem abertas em horas quando a cidade ficava mais vulnerável. As portas deviam ser abertas em horas de segurança. E havia então pessoas designadas, guardas profissionais e também voluntários. Povos das casas ali por perto tinham que também fazer parte da ronda de vigia. Designei moradores para sentinelas, diz ele. Alguns perto das suas casas. Vocês vão subir a muralha aqui perto, em tal hora, a escala, o render de sentinelas. O desafio continua, o inimigo não vai dormir porque nós fizemos essas muralhas. Nós queremos ver a comunidade de Deus instalada aqui. O inimigo não se alegra nisso, não vai dormir, não vai parar, continua. Nós somos alertados pelo Novo Testamento que o inimigo das nossas almas está vivo e ativo. E anda ao redor como um leão, buscando a quem possa tragar, não é verdade? É preciso vigiar, tomar cuidado. Lembre-se que o desafio continua. Adversários internos, falsos, sem lealdade, em cima do muro, não se posicionando, porque talvez tinha alguns interesses econômicos com Tobias, o pagão. O interesse econômico estava acima da obra de Deus para eles, por isso não se posicionavam exclusivamente, primeiramente com a obra do Senhor, ficavam fazendo jogo de dois lados. Adversários externos, Tobias, astutos e manipuladores. Tobias escrevia cartas para eles também. Essa oposição continuada, uma necessidade de vigilância permanente, sentinelas nas muralhas. Meu irmão, Jesus disse: vigiai e orai. Não interrompa, não descuide na sua vida, naquilo que Deus está fazendo. E quando Deus realiza uma obra, quando Deus traz uma realização, uma etapa é atingida, lembre-se, o desafio continua. Vigilância, cuidado, manutenção, não podem parar. Continua buscando ao Senhor, orando, colocando o seu dia, colocando aquilo que Ele lhe deu diante dele, olhando e vigiando para que o inimigo não tome conta. Olhe a sua família, seus filhos. Vigie, faça manutenção, administre as realizações. E nisso tudo priorize o cultuar a Deus. Nas realizações é muito fácil esquecermos do Senhor ou não priorizarmos mais o cuidar ou cultuar a Deus. Esta obra ficou patente aos inimigos e Neemias reconhece a verdade. Esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus.
Deus foi primeiro, a dependência dele em primeiro lugar. Mas nesta conclusão, neste momento, diz ele, foram nomeados os porteiros, cantores e os levitas. Foram nomeados guardas, mas ele fala também de porteiros, cantores e levitas. Isto aqui se refere àqueles que haviam de cuidar e dirigir o culto no templo. O templo já havia sido restaurado na época de Zorobabel, bem antes de Neemias chegar. Mas certamente havia aqui uma necessidade de uma renovação e algumas melhoras e alguns resgates. E Neemias verifica que naquele momento não estivesse somente uma muralha bonita, com muitas sentinelas e segura, mas que em primeiro lugar o culto do Senhor estivesse em ordem, bem servido e acontecendo como deveria acontecer, provido. Foram nomeados porteiros, cantores e levitas, esses eram os oficiais do templo. Por que reedificar muralhas a comunidade de Jerusalém? Porque Jerusalém, o povo de Israel, e então Jerusalém e aquele templo foram levantados como testemunho da presença e da glória de Deus diante das nações. A razão de existir do povo de Israel, de Jerusalém, e então daquelas muralhas, era a adoração do Senhor e testemunho diante das nações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. As suas realizações é para o seu ego, é para você entrar nessa competição comum do mundo de quem é que tem, quem não tem, quem tem mais, para mostrar, exibir. As realizações de Deus na sua vida priorizam cultuar e glorificar a Deus. Durante a obra, Deus foi glorificado. Os inimigos zombaram, os inimigos tramaram, mas Neemias caminhou com Deus durante. E então, no término, não podia ser diferente. Dependência de Deus, glória a Deus, culto a Deus em primeiro lugar. E a renovação da estrutura do culto. Administre as realizações. Estruture para preservar o alcançado. Senão se perde. Quantos não começam a vida com Deus, uma grande realização, se convertem, vão ao batismo, depois recuam e abandonam. É preciso estruturar para preservar o alcançado. O que Neemias faz, diz o capítulo 7, para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani. Não sabemos se é irmão de sangue, o irmão também podia ser usado essa expressão como alguém próximo, chegado, amigo. Anani, que foi o que visitou ele lá no palácio, ou quando estava servindo no palácio na Pérsia, e falou sobre o estado de Jerusalém. Agora Anani aparece aqui, e ele chama de irmão lá e irmão aqui. Poderia ser irmão de sangue, ou poderia ser um amigo muito próximo. Encarreguei meu irmão para governar Jerusalém. Começa a pôr as coisas no lugar, estruturar para que tudo fosse feito. E a esse governador é que ele vai dar então a tarefa de distribuir essas sentinelas. Estruturação para preservar o alcançado, não se perder as muralhas e não se perder a comunidade. As realizações que Deus traz à sua vida precisam ser administradas. Estruturar para que seja preservado o alcançado, seja o que for. E então Ananias ficou como comandante da fortaleza. Ananias como comandante da fortaleza. E aqui temos a preocupação de Neemias de ver as coisas organizadas. Guardas deverão fechar a porta, fechar e travar as portas no horário certo. E designei moradores para sentinelas. Em geral, dizem que se tiver muita organização, Deus não está presente. Eu não vou nessa igreja porque ela é muito organizada. Eu gosto do Espírito Santo agindo. Quanto mais bagunça, mais o Espírito Santo está presente. A obra de Deus não é feita em cima da desorganização. Aliás, um dos dons do Espírito é o dom de administração, segundo a carta de Paulo aos Coríntios. Mas organizado espiritualmente, não é organização por simples burocracia, metodologia, mas de ver que a obra de Deus avance. E para avançar é preciso organizar
sabermos que temos que ter ordem, princípios, lugar de cada um, forma de se comportar, e aí avançarmos de forma que reflita a glória de Deus, a beleza do Senhor, e de forma que frutifique. Mas ele colocou lideranças especiais quando ele organiza. Por que ele indica Ananias, comandante da fortaleza? Era íntegro e temia Deus mais do que os outros homens. Duas qualidades de Ananias: íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. E na sua casa haja liderança íntegra e que tema a Deus. Que na sua vida haja a liderança da integridade e do temor de Deus. Onde você for. Que na igreja de Jesus Cristo a liderança seja íntegra e temente a Deus. A nossa igreja seja sempre liderada por pessoas íntegras, pessoas que falam a verdade, por exemplo, que aquilo que prometem cumprem, para não dizer apenas algumas coisas, e tementes a Deus. Estruture para preservar o alcançado. Reconheça, aponte liderança espiritual e seja liderado por aquilo que é espiritual. A presença do Espírito Santo, que nos leva à integridade e também ao temor do Senhor. Meu irmão, estruture para preservar as realizações alcançadas, porque se não estruturarmos para preservar, e nós acharmos a obra está concluída nessa etapa, nessa realização, quando nos dermos conta, teremos perdido aquilo que Deus nos deu. O inimigo terá avançado e destruído, talvez a sua família, seus filhos, a sua vida com a igreja, a sua vida de oração com Deus. Você lutou e chegou a um ponto, e aí você retrocede. É preciso estruturar para preservar o alcançado. Que Deus faça assim com cada um de nós em Jesus Cristo. Vamos orar.